há movimentos que parecem ser de amor, mas são movimentos em direção à morte. Tudo que se move, todo movimento humano, cada movimento dos milhões de movimentos em cada segundo em nosso corpo, para que ele permaneça na vida, eles precisam ser movimentos de amor. Mas afinal de contas, o que seria um verdadeiro amor? Este amor que enaltece a vida, este amor que é livre o suficiente para que cada um de nós possamos nos relacionar de uma maneira respeitosa. Nós estamos no livro de Bert Hellinger, Histórias de Sucesso na Empresa e na Profissão. O que será que o amor tem a ver com a nossa empresa, com a nossa profissão? Neste capítulo, Hellinger está apresentando histórias que ele conduziu num curso que ele deu no ano de 2008, na cidade de Curitiba, aqui no Brasil. Nós já vimos duas histórias. A primeira história de um homem empresário que, no auge do sucesso profissional, a empresa começou a entrar em declínio. Então nós vimos o que uma história de tragédia dentro de uma família interfere nos negócios familiares. A segunda história, nós vimos uma profissional, uma psicóloga, que poderia ser qualquer outro profissional autônomo. Quando nós não estamos alinhados com o amor da nossa mãe, o ser autônomo em nós também terá dificuldade. Então nós chegamos na terceira história. A história de hoje, Hellinger, ele dá o nome de os dois níveis. A primeira história que eu falei do homem, ele deu o nome de declínio e auge. A segunda história, ele deu o nome de sucesso através do serviço. E hoje, os dois níveis. Vamos nos preparar para receber esta história. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, solta a sua cabeça, movimenta as suas escápulas. Abre um espaço, coloca os seus pés apoiados no chão, alinha a sua coluna. Passa a língua pela sua gengiva, pelos seus dentes. Solta sua mandíbula. Venha comigo para dentro da história. Imagina que você está sentado nessa sala com mais 160 pessoas. E ali Bert Hellinger está conduzindo uma história.
E agora você também faz parte. Para que você possa colocar a sua história a serviço de algo maior, uma compreensão maior. Então Helling diz para o grupo, ele faz uma pergunta: há mais alguém que tenha uma empresa e queira ver o que acontece? Então Helling escolhe um homem e pede para este homem sentar-se ao seu lado. Helling pergunta para ele: do que se trata? E o homem responde: tenho uma empresa há 17 anos. Eu a fundei com a minha primeira esposa. Há 7 anos atrás, eu e a minha esposa nos separamos. Quando os bens foram divididos, eu recebi a empresa. Quer dizer, eu fiquei com os ativos e os passivos. Esta empresa tinha um tamanho determinado, um formato determinado, e isso se reduziu muito. Helling escuta essa partilha do homem e ele pergunta: você fundou essa empresa junto com sua mulher? E o homem diz: sim. Helling pergunta: ao mesmo tempo? O homem diz: sim, mas ela nunca trabalhou na empresa. Helling pergunta: de onde veio o dinheiro para que você pudesse fundar a empresa? E o homem diz: eu trabalhava como funcionário de uma empresa. Quando fui embora, criei minha própria empresa. Então Helling diz: está bem, vamos colocar 3 pessoas. Em primeiro lugar, eu quero chamar uma mulher para representar a empresa. E aqui Helling traz um ensinamento importante para nós, talvez refletirmos, talvez crie aí um mal-estar. Helling dá a seguinte explicação: uma empresa sempre é uma mulher. E aqui eu acrescentaria, assim como uma igreja também é uma mulher, né? Então ele diz: também precisaremos de uma representante de sua mulher e um representante para você. Então Helling escolhe uma mulher para ser a empresa. Ele escolhe uma mulher por quê? Porque ele explica que toda empresa é uma mulher. Ao longo da partilha aqui, ele vai trazer mais explicações sobre isso.
Ele coloca uma mulher para representar a ex-mulher dele, né? Que é com quem ele estava casado na época, e um representante para ele, um homem. Helling coloca o homem, no caso, o representante do cliente, à esquerda de sua mulher. Coloca a empresa em frente a eles, a uns 5 metros de distância. Helling diz ao homem: agora vamos ver o que acontece. E aqui Helling descreve o que acontece. O homem olha para a mulher. Esta, no caso, a mulher, apenas olha para a empresa e começa a tremer. O homem tenta tocar na mulher, mas ela resiste, ela não quer. Quando quer pôr uma mão nas costas dela, ela se sacode toda. Em momento algum, esta mulher olhou para o homem. A empresa se deita no chão. Helling diz ao homem cliente: você já foi casado antes? O homem diz: agora tenho uma segunda esposa. Antes da primeira, não houve ninguém. Quando essa conversa está acontecendo, o representante do homem lá no campo, né, se aproxima rapidamente da empresa, que se ajoelhou, e também o homem se ajoelha. Então Helling diz: preciso substituir você. O seu representante não está totalmente em contato. Você foi rápido demais. Então Helling tira o representante do homem e coloca um outro homem. E aqui nós temos uma outra informação importante. A primeira informação é que toda empresa é uma mulher. A segunda informação importante que Helling traz é que a função de um constelador, de um facilitador de constelação, é estar atento aos movimentos, inclusive prestando atenção nos representantes, tendo a coragem suficiente de perceber que aquele representante está atuando a partir do mental e não a partir de um movimento sutil. Quando tem movimentos rápidos demais, a pessoa está querendo resolver alguma coisa e isso faz parte da questão pessoal do representante. Então Helling diz ao homem agora, depois que ele já reorganizou o campo: a empresa olha para o chão, olha para um morto. Então Helling escolhe um representante
de uma morta e pede para se deitar de costas diante da empresa. Helling diz ao homem: você sabe quem a empresa representa? Sabe também por que você e a sua esposa se separaram? Houve um filho abortado aqui. Então o homem diz: é verdade que a mulher, ela perdeu um filho. Houve um aborto espontâneo no início do nosso casamento. Nesse momento que este homem traz essa informação, a empresa se ajoelha diante daquela pessoa morta, pega a sua mão e a acaricia. A representante da mulher continua tremendo muito e olha fixamente para a pessoa morta. Então Helling diz ao homem: a empresa não tem nada a ver com você. Está dirigida totalmente à mulher. A empresa, ela representa este filho. O homem também está fascinado. Está claro que também tem algo a ver com ele. Ele também começa a tremer. Bom, essa empresa é insustentável, diz Helling. Depois de um tempo, a mulher se aproxima mais um pouco da morta. O homem se afasta ainda mais e depois se encosta na parede. A morta se levanta e se apoia de costas na empresa, que a segura por trás. A mulher olha de lado, por trás do homem, que tenta se afastar ainda mais dela. O tempo todo treme violentamente e se aproxima ainda mais da morta. Helling, então, escolhe uma outra mulher como representante de um segredo. A representante do segredo se aproxima lentamente do homem que está ajoelhado. A representante do segredo se ajoelha lentamente. O representante do homem se arrasta em direção a ela de joelhos. A segura pelo quadril, a deita no chão, deita em cima dela e a abraça com força. A empresa pegou firmemente a morta pelo pescoço e a empurrou para o chão, na sua frente. A representante da mulher apenas olha para o homem e o segredo. Então Helling diz para o homem: todos aqui se sentem atraídos pela morte. Você, a sua ex-mulher e também a empresa. Ele se volta novamente para o campo e descreve o que está acontecendo. Depois de certo tempo, o segredo, abraçado ao homem, deita-se de costas e fecha os olhos. O homem está deitado a seu lado e também tem os olhos fechados. A empresa estende uma mão à representante da mulher, como se chamasse ela para se deitar também. Enquanto isto,
esta ainda olha tremendo para o representante do homem e para o segredo. Estende uma mão para trás e aperta a mão da empresa. A empresa tenta puxá-la para si. Não conseguindo fazê-lo, solta a mão da mulher, deita no chão e fecha os olhos. Também a morta, que já havia se afastado dela, deita de lado e fecha os olhos. A representante da mulher, ainda tremendo, afasta-se de todos. Então Helling diz ao homem: eu não sei de nada. Tudo vem à luz através destes movimentos. O que vemos é que aqui atuam outras forças e que nossas ideias daquilo que leva ao sucesso têm a menor importância. Helling está dizendo para este homem: você pode fazer um monte de coisa por essa empresa, mas enquanto isso não tivesse sido visto, só seria esforço. Quando nós ignoramos, o que está por trás de um sintoma. Você vai fazer um monte de esforço, você vai gastar um monte de dinheiro para poder alavancar os negócios. Mas tem algo por trás que é muito mais importante. É isso que o Helling está dizendo. E aí ele completa: aqui regem as leis elementares da vida. Ninguém pode driblar as leis elementares da vida, como se uma coisa estivesse separada da outra. E Helling diz: coloque-se agora ali. Helling pega na mão do cliente e o coloca ele mesmo de frente aos outros, de tal maneira que possa ver tudo aquilo acontecendo. E Helling olha para o grupo e diz para o grupo: neste nível não há soluções. Absolutamente nenhuma solução. Agora eu vou com ele a outro nível. O que Helling está dizendo é que ele não vai mexer naquilo que estava acontecendo, aquilo faz parte do passado. E que lá no íntimo, aquele homem, ele estava conectado com aquilo e Helling não vai ficar discutindo o que era aquilo. Aquilo só precisava ser visto e conectado profundamente na alma daquele homem, tá? Então, aqui também tem um outro detalhe de trabalhos de constelação, que muitas pessoas ficam apegadas nisso e tentando adivinhar. Isso é uma forma de não ir para outro nível. É quando tem pessoas que querem ficar discutindo a constelação, né? Ai, mas aí eu vi isso. Ah, mas eu vi aquilo. Ah, mas agora eu vi aquilo outro. Então fica perdendo tempo ainda há quanto tempo, né? Então Helling fala: agora nós vamos para outro nível. E Helling diz ao homem: olhe por cima de tudo isso aqui. Olhe para uma distância, olhe para bem distante, além de tudo isso.
para muito longe, em direção a algo maior, como se fosse assim, sabe, um voo. Olhe para acima disso. Então você vai se encontrar com um outro amor. Olhe sempre adiante. Olhe para a vida, que é igual a todos. E diga lá dentro do seu coração: agora eu sirvo a vida. Então Helling pede para ele fechar os olhos e se conectar com esta possibilidade. Então Helling pede para ele abrir os olhos. E o homem, ao abrir os olhos, diz: agora eu sirvo. E Helling completa: com amor. E o homem repete: agora eu sirvo com amor. Helling olha para o representante da empresa e diz, e vê, né? Na verdade ele não diz, ele está vendo. Agora a empresa está se levantando. E ele diz ao homem, quando a empresa se levanta e se coloca de frente a ele: diga-lhe, agora eu sirvo você com amor. E o homem repete: agora eu sirvo você com amor. E Helling pede para ele repetir ainda: agora eu sirvo à vida. E o homem suspira, dizendo: agora eu sirvo à vida. O homem olha para a empresa e diz: com você eu sirvo à vida. Então, no campo, o representante do homem se aproxima lentamente da empresa. Também a empresa vai se aproximando lentamente do homem. Ele estende ambos os braços em direção a ela. Então a empresa hesita um pouco. Depois ele estende a mão direita. O homem pega essa mão e segura. Então ela estende a ele também a mão esquerda. Então eles se olham longamente dentro dos olhos. A representante da mulher está sentada no chão, afastada. E ela está apenas olhando atentamente aquela relação empresa e homem. E ela sorri. E Helling olha e pergunta para a representante da mulher: como está você? E ela responde: estou bem. O homem e a empresa se olham longamente nos olhos e se tocam, depois de um tempo, com a testa. Então eles encontram testa com testa. Mais tarde, passando mais um pouco, se dão as mãos
e se levantam, porque até então eles estão de joelhos, né? A representante da mulher continua afastada. Helling diz ao homem: olhe à distância. Olhe mais uma vez sobre tudo isso e diga: agora eu sirvo à vida. E o homem repete: agora eu sirvo à vida. Então Helling diz: diga isso junto com a empresa. O representante do homem se endireita sobre os joelhos e se levanta. Vai com a representante da mulher, vai até a representante da mulher, os dois dão-se as mãos. Então Helling diz: agora vocês precisam se levantar. Esta é a grande diferença. O representante do homem diz à empresa: agora eu sirvo a vida com você. Helling diz: ok, posso deixar assim. Diz aos representantes: obrigada a todos. E há aplausos no grupo. Bom, assim finaliza e vem a explicação que tanto nos interessa. Pessoal que está chegando agora, depois peguem a live do início. Eu estava fazendo a leitura na íntegra de uma constelação conduzida por Bert Helling. E a história ele chamou de 2 níveis. É a história de um homem que tinha uma empresa há 17 anos e essa empresa estava com grandes dificuldades. E aqui Helling, ele vai explorando, né, como que foi a fundação dessa empresa. Então vocês peguem no início, para vocês terem uma dimensão mais profunda do que Helling está ensinando. Lembrando ainda que quando eu conto para vocês, eu leio aqui com vocês uma história, é muito importante que vocês se sintam parte deste grupo que Helling está conduzindo, porque assim você também encontra parte de você que pode aprender com isso que ele está conduzindo, tá bem? Mas vamos ao ensinamento desta constelação. Helling está dizendo, Helling explica aqui algo sobre culpa e expiação. Ele diz o seguinte, ó. Essa foi uma demonstração das diferentes forças que atuam numa família. Há forças que se opõem à vida, que se arrastam para a morte. Isto é o que costumamos saber e costumamos observar. São movimentos da consciência. E aqui ele traz a pergunta: o que é um movimento da consciência? Aqui havia várias pessoas que se sentiam culpadas. Não importa quais tenham sido os motivos. Tem uma coisa que eu sempre falo, saindo aqui um pouquinho do livro, que eu falo dentro do consultório. Quem é meu paciente sabe, já deve ter ouvido em algum momento eu falar isso. A culpa é o sentimento mais venenoso que nós podemos carregar dentro de nós. Se você carrega algum sentimento de culpa, seja ele qual for,
Busque ajuda para você elaborar este sentimento e sair fora dele. Porque é o sentimento que adoece, que nos puxa para baixo. Então não ignore sentimento de culpa. E tem um outro detalhe, se você... Ronivalda, eu não carrego, é o fulaninho que tem culpa. Então significa que você está apontando o dedo pro outro, acusando de você é culpado. Só que lembre-se que com um dedinho que vai para lá, tem 3 que vêm para cá. Isso também adoece. E vocês viram aqui que isso vai contaminar o seu trabalho. Então, uma coisa não está separada da outra. O profissional não está separado do pessoal. Continuando a leitura. Aqueles que se sentem culpados querem pagar a culpa, querem pagar com a própria vida. Quer dizer que tanto o sentimento de culpa quanto a necessidade de pagar pela culpa levam à morte. E isso leva também à morte à empresa. Não há nenhuma diferença. E nós vimos isso na constelação. Também uma empresa representa pessoas dentro do nosso sistema, dentro da nossa história. Este é o terreno no qual os movimentos habitualmente também se revelam quando você busca um tratamento de psicoterapia. E a função do psicoterapeuta é trazer isso à luz. Então, mais uma vez, eu também mostro para vocês, terapia não é um lugar que você vai lá uma vez para desabafar. Por isso que muitas pessoas não conseguem seguir com o processo de psicoterapia. Porque psicoterapia não é desabafo. Psicoterapia é você abrir cada vez mais um espaço para você alcançar algo difícil, que foi difícil e que agora você olha novamente, para que você possa dar outro lugar, outro significado para essa situação. Então, é algo que vai sendo construído, né? Aos pouquinhos você vai conseguindo entrar para dentro deste lugar. Se você não olha, isso vai te trazer prejuízos. Então, Helling diz, todos os movimentos de culpa e expiação levam à morte. São inimigos da vida. O que estou dizendo agora é algo que vai muito além do habitual. Todos estes movimentos de culpa e expiação são egocêntricos. A culpa é egocêntrica. Quando me sinto culpado, acho que estava em minhas mãos a possibilidade de que as coisas pudessem ter sido diferentes. Como se eu pudesse ter feito outra escolha. Quer dizer que eu mesmo teria podido decidir sobre a vida e a morte. A expiação pela culpa vai nesta direção. Por que alguém espia? Espia por amor? Ou porque eu gostaria de ser melhor? Helling olha para o homem que foi o cliente e diz: aquele que espiou aqui
Olhou para a empresa? Olhou para os funcionários? Olhou para a vida? Para quem estava no início da live, lembram-se que o homem não olhou, tá? Só para vocês, para quem chegou depois, vocês vão precisar assistir a live do início. O homem em nenhum momento olhou para a empresa, olhou para a vida. Ele estava o tempo todo olhando para a mulher, para a morte e para a dor do filho que não nasceu. Tá? Só para vocês compreenderem aqui a colocação do Helling. Então Helling diz para o grupo: portanto, há movimentos que parecem ser movimentos de amor. Parecia que esse homem estava sendo amoroso, mas na verdade ele estava indo em direção à morte e levando a todos. Então Helling olha para o homem novamente e disse: por isso que eu intervim e conduzi você para outro nível. Que foi quando ele pediu para ele olhar ao longe. Então Helling explica: por trás de toda essa expiação atua a compreensão de que tudo o que se move, todo movimento humano, cada movimento dos milhões de movimentos em cada segundo em nosso corpo, nas nossas células, para que você permaneça conectado com a vida, você precisa estar conectado com um amor maior. Quando que nós estamos num amor maior? Quando nós compreendemos que o destino de um filho é do jeito que tinha que ter sido. O aborto não está errado. A morte não está errada. Por isso que fazer luto é tão importante. E olharmos para isso de uma maneira adulta e não infantil. Então Helling completa: todo movimento ele provém de uma força maior, que é o que a gente chama de força do espírito. Portanto, aquilo que conduziu você à culpa é outro movimento e não o movimento do amor. Cada um que perdeu a vida pela culpa está nas mãos de uma força que não está no nosso poder. Neste momento, nós nos soltamos de nossa ideia de que poderíamos evitar alguma tragédia, que nós poderíamos evitar uma morte, que nós poderíamos salvar alguém. Isso é mesquinho. Isso é que Helling está chamando de egocentrismo. Quando nós soltamos isso, compreendemos que a vida, ela está certa, nós nos tornamos humildes. E então nos deixamos guiar por um outro movimento. Aqui você se deixou levar por um movimento a serviço da vida. Não importa o que aconteceu antes. Aquele que viveu a culpa e quem viveu o movimento em direção à morte e o superou, traz uma força nova. E é a partir dessa nova força que você ganha força para a vida. Depois dessa explicação, o homem acena com a cabeça, concordando com Helling.
E Helen diz ao grupo: vimos como é difícil se libertar do velho movimento. E o velho movimento arrasta todos para baixo. Então o homem diz: ir para esse outro movimento é uma conquista. E é uma conquista do amor. Então Helen diz para todo o grupo: agora, para que a empresa possa florescer, você também precisa se sentir apoiado pela sua mulher. Todos no grupo riem. E Helen diz: vou deixar aqui. Pausa para todos sentirem, né, profundo tudo isso. Nós vamos ficar assim hoje. Se vocês tiverem dúvidas em relação a estas falas, se vocês quiserem compartilhar comigo, manda para mim um direct ou coloca nos comentários, compartilha a live com outras pessoas. Se você está percebendo que talvez você também esteja sendo sugado, e por mais que você faça alguma coisa por você, pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelos seus negócios, a coisa não acontece, talvez valha a pena você olhar para isso de uma maneira mais amadurecida, né? Se você quiser olhar para isso, inclusive, por meio de uma constelação, no dia 30 de maio, nós teremos um grupo. Amanhã, continuamos com uma outra história. Amanhã, eu vou ler 2 histórias de Bert Hellinger, porque uma é bem curtinha, ele não dá muitas explicações, que é sem mãe não há futuro. Venham todos para cá. Quem não está tendo sucesso profissional tem que estar aqui amanhã. E a segunda história será: com a mãe tudo anda. E aí a gente vai olhar para essas 2 histórias amanhã, tá? E vou trazer inclusive um exercício aqui para vocês darem aí um outro salto de consciência na história de vocês. Beijos! Compartilhe a live com outras pessoas, chama outras pessoas para estarem aqui conosco amanhã de manhã, que amanhã vai ser bacana. Beijos, um bom dia para vocês. Tem uma caixinha de perguntas aberta lá nos stories também.